Estamos começando mais um programa Rádio Alto, aqui, direto dos estúdios da Band News FM. E como sempre, aqui comigo na bancada, estão os grandes mestres aqui. O Paulo Brandão, nosso mestre, e nosso mestre maior, Augusto Correia Lima. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E é um prazer muito grande, porque a gente vai falar com um cara que eu gosto muito há muito tempo. Então... Hoje a gente vai falar com Carlos Henrique Ferreira, que é o diretor de comunicação da Renault para as Américas e para o Brasil e vice-presidente do Instituto Renault. Seja bem-vindo, Kaique. Como é que você está? Grande prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, né, a vocês, essa bancada aí que tem toda aí o conhecimento e a tradição, né, da comunicação aí com a Band News. Muito obrigado pelo convite. Kaique, deixa eu te fazer uma pergunta. Para começar, eu estava lá no lançamento do Kardian e vocês começaram uma nova fase aqui no Brasil, né? Que fase é essa? Que revolução é essa que vocês começaram a partir do Kardian? Bem, a gente anunciou já há uns 2 anos, né, um plano que a Renault é um plano mundial chamado Renaulution, né? É uma brincadeira aí, né, do nome Renault com a revolução, né? Então é a revolução da Renault. E esse plano ele prevê realmente trazer novos produtos. E para nós, a indústria automobilística, uma das coisas que define, né, uma nova geração de carros é o que a gente chama de plataforma, né, que talvez não é claro para todos, mas a plataforma, na verdade, é a base de um novo projeto. É a estrutura do veículo, é o conceito das suspensões, da parte eletrônica do carro, o que vai ter para o futuro de conteúdos eletrônicos, de segurança, de conforto. E o Kardian é o primeiro carro lançado de uma nova plataforma mundial. Então, a estreia dessa plataforma mundial aqui no Brasil, sendo o primeiro polo produtivo dessa nova plataforma, que é esse marco para a indústria automotiva de uma nova geração de produtos. O Kardian é o primeiro produto de uma série de outros que virão em cima dessa nova plataforma. Plataforma modular, então permite aí carros do tamanho do Kardian, que é o menor que vai vir dentro dessa plataforma, nessa nova plataforma, até carros bem maiores, são de 4 metros até 5 metros, de um entre-eixo de 2,60 até 2,95, 3 metros de entre-eixos. Então é uma nova era que chega, uma nova família de produtos que vem nesse novo projeto que dá origem aí dentro dessa nova plataforma mundial. E vem com um novo conceito de design, a gente vê um design, né, totalmente alinhado com o design da Renault, né, que a gente vê na Europa hoje, dos últimos lançamentos, e até com detalhes que virão em outros modelos que serão lançados ainda, o interior muito sofisticado, e sendo um carro 100% novo, não poderia deixar de ser diferente, traz também um novo motor com um novo câmbio, né, então de dupla embreagem, úmido e tudo mais. Então é um carro completamente novo, que marca esse início de uma nova era, que a gente está ampliando a nossa gama. Vale dizer, a gente tem uma gama hoje, né, com produtos já de grande sucesso, como o Kwid, que é líder ali do seu segmento na venda para clientes finais, assim como o Master, 10 anos na liderança no segmento de furgões. Completamos aí com o Duster, Oroch, né, o Stepway, todos esses carros permanecem na linha. A gente entra em um novo nicho de mercado, um novo segmento, com a chegada do Kardian, que inaugura essa nova fase. Eu ia fazer a pergunta, mas eu vou... Augusto estava conversando comigo e ele fez uma pergunta e eu prefiro que você explique a pergunta que ele vai fazer. É sobre os mercados, né? Exatamente. Que mercados a Renault atua na América Latina? E aonde a Renault produz os seus automóveis aqui na América Latina? E qual? Na verdade, são várias perguntas. Mas vale a pena. Mas o entrevistado é preparado para responder 10 de uma vez. Isso é bobagem. E qual é o maior mercado da Renault na América Latina? Augusto, boa, obrigado pela pergunta. Muito bacana trazer essa visão, né? Bom, a Renault, vou voltar aqui um pouquinho, ela foi, né, inaugurada ali lá em 1898, né? Então é uma das marcas aí mais que centenárias, né? 125 anos aí no mercado. Começou lá com os irmãos Renault, né, lá em Paris, que
produziu o primeiro carro com uma inovação de ter 3 marchas e tal. E ali começou a história da Renault. E isso cresceu. A Renault tem uma presença mundial hoje. São 170 países que a Renault está presente em todo o mundo. E aí, vindo para a América Latina, né, que é a sua pergunta, é importante dizer que o mercado da América Latina, quando a gente fala América Latina, lembrando, né, é do México, né, ali que fica na América do Norte, já para baixo, todo esse mercado, né, latino-americano, do México para baixo, esse mercado, para a Renault, é o segundo maior mercado no mundo, atrás somente do mercado europeu. Então, você tem o mercado europeu, que tem hoje para a Renault o maior volume, e o mercado latino-americano é o segundo maior mercado, como, né, esse conjunto de países aí para a Renault em todo o mundo. Uma curiosidade, né, o primeiro mercado para a marca Renault, o primeiro país é a França, como não podia ser diferente, a Renault é líder no mercado francês, com uma presença muito forte. O segundo mercado, em 2022, foi o Brasil, segundo mercado mundial da marca Renault. No ano de 2003, nós ficamos em terceiro lugar. Perdemos ali para a Turquia por poucas unidades. Então, a gente está sempre ali com o mercado brasileiro entre os top 3 maiores mercados da Renault no mundo. Aí, quando a gente vem para a América Latina, a Renault tem uma presença histórica na América Latina, né? Falando de Brasil primeiro, vale lembrar que a Renault foram produzidos carros Renault no Brasil já na década de 60. Né? Quem aí já tem mais experiência de mercado, de vida, vamos dizer assim. Não é o nosso caso, Caio. Não, mas a gente estuda muito, né, Augusto? Então, a gente tá certo, estuda. Obrigado, Caio. A gente estuda para isso, né? E aí a gente lê ali que lá na década de 60 nós tínhamos aqui no mercado brasileiro o Gordini sendo produzido aqui. O Gordini é um carro Renault, produzido no Brasil por uma empresa que chamava Willys Overland. Então ele produzia no Brasil o Gordini sob licença da Renault francesa. Um outro carro que foi produzido aqui também sob licença foi o que a gente chama de Interlagos, conhecido no Brasil, foi o primeiro carro esportivo, que na verdade é um Alpine, que é uma marca do grupo Renault, que foi produzido aqui sob licença também, lá na década de 60. Então a Renault já está presente no mercado brasileiro há muito tempo. E tem produção no Brasil. Depois, na década de 90, começou a importar novamente, né? E aí, final da década de 90, em 98, para ser preciso, começou a produzir no Brasil com uma fábrica em São José dos Pinhais, uma fábrica completa lá. Então, comemoramos, ano passado, 25 anos de produção no mercado brasileiro. Se a gente vai para os outros mercados da América Latina, né, chegando aí a responder a sua pergunta, na Argentina, nós temos 69 anos de fabricação no mercado argentino. O ano que vem completamos 70 anos de fabricação na Argentina. E a gente também sempre entre as principais marcas, top 3, líderes por vários anos, com uma história muito forte também da marca no mercado argentino. Quando a gente vai para a Colômbia, que a gente tem fábrica também da Renault lá, também há 55 anos. Então, uma marca também muito tradicional no mercado colombiano, com fabricação local, e somos líderes no mercado colombiano. E o Duster é o carro produzido na Colômbia e é o carro líder de mercado no mercado colombiano. Então, falamos já de Brasil, de Argentina, de Colômbia, como presença fabricando aqui no mercado latino-americano. E no México, a gente tem uma presença comercial, a Renault está presente lá importando produtos feitos no Brasil, na Colômbia, na Argentina e também da Europa, para abastecer o mercado mexicano. A gente tem crescido muito lá nos últimos anos e é muito bacana ver com produtos como o Kwid, que vem tendo um grande sucesso lá, Duster, que também é um produto importante, Oroch, feita no Brasil e exportada para lá. Então, temos presença como Renault nesses mercados e temos presença em praticamente todos os outros mercados da América Latina através dos nossos importadores. Né? A gente tem aí representantes que importam os nossos produtos feitos aqui na América Latina, no Brasil, Argentina e Colômbia, e também alguns da Europa ou de outros produzidos em outros mercados, como o mercado europeu. Então, a gente tem o mercado latino-americano como o segundo maior mercado para a Renault no mundo historicamente. É um mercado muito importante. O Kaique, a gente percebe, é bem perceptível que a Renault está numa grande fase aqui no Brasil.
que foi que houve? Os franceses estão animados com a gente? Qual é essa animação que os franceses têm com o Brasil? Porque é bem perceptível esse lançamento de novos produtos. O que é que os franceses estão achando disso? Bom, talvez tem vários, né? Bom, sem dúvida o mercado brasileiro, como eu já disse, é super importante. E a visão do grupo, né, em relação ao Brasil, ela é muito... Bom, temos uma relação, né, muito antiga, a marca já é uma marca tradicional aqui, mas a visão de futuro é aquilo que mais nos deixa, né, confiantes, digamos assim. A gente tem o veículo, né, o automóvel, a nossa indústria é uma indústria que exige grandes investimentos, né, e é uma indústria que esses investimentos vão ser recuperados aí ao longo de médio e longo prazo, né? Para fazer o Kardian, por exemplo, foram 2 bilhões de reais investidos na nossa fábrica em São José dos Pinhais, aqui no Brasil. Não só o investimento na produção, mas vale lembrar que a gente tem mais de 800 engenheiros. Então, o Kardian foi desenvolvido aqui no Brasil. Temos um centro de design aqui no Brasil que trabalha para toda a América Latina. Então, são estruturas muito robustas que nos dá toda essa confiança, junto com o conhecimento do mercado brasileiro, para poder desenvolver e fabricar carros aqui. Então, são investimentos altos que, ao longo de médio e longo prazo, somente vão ser recuperados. Quando a gente vai analisar o mercado em si, o mercado brasileiro, né, ele é um mercado ainda muito promissor. Por que a gente fala isso? Quando a gente olha alguns parâmetros, por exemplo, é natural a gente olhar mercados como Europa, Estados Unidos, o Japão, qualquer mercado, na relação de número de habitantes por carros, né? Quantos habitantes por carro tem um mercado? Europa, em torno de 2 para 1. 2 habitantes para um carro. Estados Unidos é menos de 2 para 1. No Brasil, a gente tem em torno de 5,4, 5,6 habitantes por veículo. Ou seja, ainda tem um grande potencial de crescimento no mercado brasileiro. Óbvio, se a gente vai para as grandes capitais, para Salvador, para São Paulo, para Curitiba, as capitais normalmente ela tem já uma densidade maior de número, né, de automóveis por habitantes. Porém, se a gente vai para outros mercados, cidades do interior, ou mesmo outras regiões do Nordeste, a gente sabe que tem um grande potencial de crescimento ainda. A gente vê o Brasil ainda com um grande potencial de crescimento de vendas, mas muito importante. Ele é um mercado decisivo e muito importante também no desenvolvimento de tecnologias. A gente tem aqui o etanol, então a tecnologia Flex foi desenvolvida aqui. Então, um grande centro de engenharia de desenvolvimento, um grande centro de design, um grande potencial de crescimento do mercado brasileiro em termos de automóveis. E a gente vem se modernizando. Quando a gente pega um Kardian e compara com um veículo de 20 anos atrás, né, ou mesmo um Kwid, um veículo de entrada do mercado brasileiro, a gente vê que é um carro absolutamente moderno, que não deve nada a produtos vendidos nos mercados como, por exemplo, o europeu. Lembrar de um Kwid que tem de série controle eletrônico de estabilidade, 4 airbags, sistema start-stop no motor para reduzir o consumo. São sistemas muito sofisticados, né, que oferece ao mercado brasileiro, então, produtos de altíssimo nível, de grande qualidade, que é isso que o mercado está exigindo. Por um lado, os consumidores estão mais exigentes, e por outro lado, muito importante, temos tido também uma evolução expressiva da parte de exigência de legislação, de segurança e de emissões. Então, isso faz com que o nosso mercado seja um mercado de altíssimo nível e com grande perspectiva ainda, espaço para crescer e para oferecer novos produtos para o cliente brasileiro. O que a gente está fazendo é isso. Temos hoje uma gama, vamos ampliar essa oferta. Ainda tem segmentos de mercado que a gente não atua. Falamos do Kardian, que é um novo segmento, e já anunciamos, por exemplo, no final do ano passado, um novo carro, que também será feito nessa nova plataforma, que a gente quer um SUV também, que é aquilo que o cliente hoje quer, porém maior, né, que a gente sabe, um segmento acima do Kardian, um segmento C, né, na nossa classificação de mercado. Então, vemos um grande potencial para poder lançar novos produtos e aí trazer mais opções para o cliente brasileiro. Kaique, você falou do Kwid. Hoje o Kwid é o mais barato dos automóveis feitos no Brasil, certo? Certo. Com toda essa tecnologia. Às vezes um revezamento ali com um veículo da concorrência e tal, mas é isso. Eu li hoje que era o mais barato. Vamos acreditar. Sim. E vamos confirmar. E com todo esse investimento e tecnologia que você acabou de falar.
Sim. Agora eu vou entrar num assunto que é muito seu. Você gosta muito, pouca gente sabe, ele adora a Fórmula 1, ele adora a competição, é um bom piloto. Não estou incensando, não, é um bom piloto, porque eu já andei com ele e sei o que é que eu passei. Como é que você... O que é que você está achando e como você acha a Renault com a Fórmula 1? Olha, Paulinho, obrigado pela pergunta, né? Realmente sou apaixonado aí É pelo mesmo. setor. Vale lembrar que realmente a Fórmula 1 é um grande laboratório de desenvolvimento de tecnologia para os carros de rua. A gente tem vários exemplos disso, nem todos, né, se lembram disso, ou teve acesso à informação. Vou dar um exemplo simples. Freio a disco. É um tipo de freio que todo carro utiliza na dianteira. Todo carro na parte dianteira é um sistema de freio a disco. Foi uma tecnologia desenvolvida nas pistas, na competição. Controle eletrônico de estabilidade nasceu nas pistas, injeção eletrônica, duplo comando de válvulas, né, com um sistema que traz mais potência, mais rendimento motor. Tudo isso nasceu na competição. Então a competição é muito importante. A Renault está presente na Fórmula 1 desde 77, né, é uma das marcas mais tradicionais aí na presença na Fórmula 1. Inovamos, o primeiro motor turbo da Fórmula 1, lá em 77, foi o motor Renault. Bicampeão mundial com equipe própria, com Fernando Alonso, né, em 2005, 2006. Temos, além disso, 12 títulos mundiais com motores, né? Talvez também nem todos, às vezes, se ligam a essa informação, mas um exemplo, a equipe Red Bull Racing, né, em 2000, 2001, 2003 e 2004, foi tetracampeã mundial de Fórmula 1 com Sebastian Vettel, com motor Renault. Então, a gente também fornece motores, né, de competição para outras equipes. Então, de novo, um grande laboratório. E a gente, sim, traz toda essa tecnologia para a rua. Hoje, por exemplo, a Fórmula 1 trabalha com motor híbrido. Né? Houve uma mudança de regulamento que saiu do motor V8, né, com 8 cilindros em V 2.4, né, o tamanho do motor, 2 litros e 400, para o motor 1.6, que é um motor muito próximo que a gente tem nas ruas, né, igual ao que a gente tem hoje aí no Duster, numa versões do Duster, da Oroch e tal, do Sandero, 1.6 com 2 motores elétricos. Esse motor 1.6 com 2 motores elétricos está em torno de 800 cavalos. Está no mesmo nível de potência dos antigos V8, né, 2.4. Porém, com 40% menos de consumo. Essa foi uma das mudanças da legislação, né, da regra da Fórmula 1 que houve ali em 2014 e que está vigorando até agora. Em 2006 temos mais novidades. Uma delas, exatamente nesse campo da eficiência energética, então o carro de Fórmula 1, né, ele tem que correr muito, é verdade, mas mais que tudo ele tem que ser eficiente, porque o tamanho do tanque, por exemplo, é 100 litros para todo mundo. Então, se você tem que ser eficiente. E aqui o que acontece? Uma outra tecnologia que está sendo desenvolvida hoje nas pistas, para que vão chegar também às ruas, com certeza. Exatamente na fase, na área, né, de eficiência energética, para redução de impacto de carbono, né? Que a partir de 2006 e 2026, teremos ali o uso de um combustível sintético. Né? Brasil, repito, temos o etanol, combustível renovável, com praticamente zero impacto de carbono ali, mas está sendo desenvolvido o combustível sintético. O combustível sintético, ele é um combustível que ele é produzido, né, artificialmente no laboratório e ele tem zero impacto de carbono em todo o ciclo dele. É muito curioso. Ele resgata CO2 do meio ambiente, produz em laboratório o combustível, você utiliza no carro queimando os motores tradicionais a combustão, e no final da história, né, quando você faz o balanço de carbono, é zero ou até negativo. Né? Ele resgata carbono do meio ambiente. É uma super tecnologia, está sendo desenvolvida agora para entrar em 2026 na Fórmula 1. E parte dessa tecnologia desenvolvida chega nos carros de rua, com certeza. Kaique, você estava falando agora de Fórmula 1. 2 perguntas para você agora. Primeiro, quando a gente vai ter opções modelo RS no mercado, com esses novos lançamentos que a Renault está fazendo aqui no Brasil. E segundo, produção de carro híbrido aqui no Brasil. Perfeito. Boas perguntas de novo, Duda.
turma aqui não tem pergunta, né, simples, não. Todas muito profundas aí. Até me alongo um pouco aqui, né? Me perdoe, mas por isso. São perguntas que não são tão simples. Vamos lá. Não fica longe, não. Pode falar à vontade, que nós temos tempo. Não, E vamos logo lá, depois que você. Depois que nós descobrimos que você é um telespectador da Fórmula 1, né? Quando a gente viu essa audiência qualificada, você pode ficar o dia inteiro aí, que a Band agradece. Pois é, então, a pergunta do Duda me dá a oportunidade de falar de Fórmula 1 de novo, né? Porque acontece? Existe uma marca dentro do grupo Renault, que é a marca Alpine. Alpine é a marca que foi criada lá em 1952, por um concessionário Renault, que pegou o Renault 4 na época e fez um carro de corrida, que se chamou Alpine, para correr nos ralis dos Alpes franceses. E a Alpine, essa marca que existe, né, então, dentro do grupo Renault, depois a Renault comprou essa marca desenvolvida por um concessionário que se chamava Jean Redelet, e começou a correr nos Alpes franceses com um carro que ele criou, que se chamava Alpine, e criou uma marca Alpine, muito forte na Europa. Aí tem vários recordes mundiais, tem uma história belíssima em competição, seja em endurance, né, as competições de longa duração, e desde 2021 a Renault optou por colocar na Fórmula 1 a marca Alpine. Então, a Renault Sport, a estrutura da Renault na Fórmula 1, usa o nome Alpine, que é uma das marcas do grupo Renault e é a marca dedicada para a esportividade. Então, a lógica hoje do grupo é trabalhar com esportividade com a marca Alpine. Não vamos mais ter a marca RS, que significava Renault Sport. A ideia é ter produtos Renault assinado Alpine, por exemplo. Produto mais esportivo com a marca Alpine, que é a marca nossa que está presente na Fórmula 1. Por que fomos à Fórmula 1 com a marca Alpine? A Alpine hoje tem um carro que é o Alpine A110, que é uma recriação, digamos assim, do Alpine criado lá na década de 50, belíssimo, com altíssima esportividade, motor 1.8 turbo de 250 e 300 cavalos, tem duas versões, que está presente na Europa, está indo super bem, cresceu muito nos últimos anos. E tem uma estratégia de lançar outros 3 carros nos próximos 3 anos. Então vai crescer a gama de veículos Alpine, e a Fórmula 1 tem essa visibilidade mundial, né? A Fórmula 1 está presente em todo o mundo, nos grandes mercados mundiais, e por isso a visibilidade da marca Alpine para essa nova fase da marca Alpine, com a chegada de novos produtos. Então não teremos mais a marca RS, Duda, mas teremos a marca Alpine como produtos esportivos do grupo Renault. Mas sim, podemos ter um Kardian assinado Alpine. Isso é possível que a gente tenha aí sim no futuro. Com relação aos carros híbridos, sem dúvida. O que acontece hoje com a indústria, gente, estamos passando, né, por uma verdadeira revolução. Por causa da exigência de redução de impacto de carbono, é um dos motivos. Por isso a gente tem 3 soluções. Então, o carro elétrico. A Renault foi pioneira na Europa nessa geração de carros elétricos. Comercializamos veículos elétricos há mais de 10, 12 anos, né, na Europa, em todo o mundo. Aqui no Brasil também, já há mais de 10 anos, trazemos modelos elétricos como o Zoe, como o Fluence, que foi comercializado já no Brasil. Hoje, comercializamos Kwid elétrico, Megane elétrico, lançamos no finalzinho do ano passado. E temos a versão de carga, né, que é o Kangoo elétrico. Então, temos uma oferta de veículos 100% elétrico. Lembrando, o veículo 100% elétrico é zero emissão no uso. Então, é uma das soluções para reduzir, né, o impacto de carbono, ali, como se diz. Depois, temos no Brasil, como eu disse, o etanol, que é fantástico. E aí eu dou uma informação. Você pega um Kwid, né, com motor super eficiente, 3 cilindros, totalmente alumínio, com sistema start-stop, tudo isso, ele emite 84 gramas de CO2 por quilômetro. Um dos carros mais eficientes do mercado brasileiro. Então, por exemplo, um Kwid, em relação a um carro híbrido, porém grande, né, maiores, ele é bem mais barato, porque a tecnologia de um motor moderno, mas sem ter, né, um motor elétrico junto, e traz já uma eficiência energética do ponto de vista de emissões muito boa, melhor do que híbridos que são utilizados em modelos maiores, por exemplo. Então, o Kwid é um flex e usa etanol e tem um baixo consumo. E você tem, entre o elétrico e o motor a combustão, o sistema híbrido. Sim, estamos desenvolvendo, iremos lançar em breve o motor híbrido também aqui no Brasil. E tem que ser um híbrido flex, que permita utilizar o nosso combustível etanol também aqui no mercado brasileiro. Trazendo um esclarecimento para além de todos que acompanham, o híbrido que é, na verdade, ele tem um motor a combustão,
e traz junto o motor elétrico. E aí pode funcionar de diversas formas para que, no final, você tenha exatamente uma redução do consumo de combustível e, consequentemente, uma redução das emissões de CO2. Então, é mais uma dessas soluções que estamos trabalhando. Temos todas as soluções do grupo e, sim, também no mercado brasileiro, iremos lançar aí. Não vou aqui anunciar a data exata nesse momento, vamos guardar um pouquinho de suspense, mas vamos ter também motores híbridos em breve. Já temos elétrico, já temos flex altissimamente eficiente. Falando do Cardia novamente, nosso último lançamento. Segundo todas as provas oficiais feitas pelo Inmetro, o Cardia é o carro mais eficiente na sua categoria, em relação aos seus concorrentes diretos. O que quer dizer isso? Ele tem o menor consumo na cidade, que é a maioria do uso do cliente, e a maior eficiência energética, né, que é o nome técnico aí, para mostrar que o carro tem um motor, como eu disse, novo, moderníssimo, 3 cilindros, 1.0 turbo, e tem a maior força, o maior torque do segmento dele. Para o cliente, isso traduz em agilidade, mas também baixo consumo de combustível. Então, soluções temos todas, e todas elas são válidas, né? Não existe, a gente enxerga, essa transição, né, do combustão para o elétrico, que na Europa também já começou há mais de 10 anos, como eu disse, e tem uma previsão de 2035, né, virar 100% elétrico, ainda em discussões na Europa, mas essa é a previsão da lei europeia hoje. Porém, vale dizer que, por exemplo, no ano passado, os veículos do mercado europeu, 50% foram com motor a combustão, mercado europeu, o ano passado. Dos outros 50%, 33% foram carros híbridos, e dos outros, o restante, né, os 17%, foram mercado 100% elétrico, foram veículos 100% elétricos. Então, mesmo na Europa, já está mais de 10 anos numa transição energética, a existência de várias tecnologias ao mesmo tempo. E a gente não tem dúvida que isso também está já acontecendo no mercado brasileiro e vai acontecer por muito mais tempo. Até, novamente, pela nossa vantagem de termos aí o etanol, que é um combustível que acaba trazendo, né, essa maior eficiência. Se você considera o plantio da cana-de-açúcar, né, e depois o uso do etanol no motor, quando você planta a cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar cresce, ela captura CO2. Quando queima no motor, emite CO2. Esse balanço é praticamente zero. Então, por isso que o etanol é um combustível renovável e com baixo ou zero impacto de carbono do uso, né, da plantação até o uso no motor. Então, todas as soluções são válidas e aí o mix delas, cada mercado vai ter a sua velocidade, mas nós vamos conviver com todas as tecnologias por um bom tempo. Ô, Kaique, você fez uma proporção, você colocou uma proporção da Europa. Como é que, para o Brasil, como é que você acha que está o mercado hoje, em termos de elétricos, híbridos e a combustão? O ano passado, vou pegar como referência também o ano passado, né? Nós tivemos ali o híbrido e elétrico, chamados eletrificados, né? Os eletrificados foram ali uns 7, 8% do mercado, e esses elétricos 100% foram 2% do mercado. Certo. Então você tem aí uns 6% híbridos, 2% elétricos 100%, e o restante todo a combustão. O mercado brasileiro está nisso. Está num momento de crescimento. Então o crescimento pode ser um momento que a gente pode falar que tem um crescimento forte, porém o percentual ainda é muito baixo. Perfeito. Né? E aí teve algumas mudanças agora nas leis de importação, então pode ser que tenha aí uma reversão. Esse ano, se você for analisar os volumes desse início de ano, teve um volume ainda maior de elétricos, tá, no mercado. Cresceu aí de 2% no ano passado, já para uns 5%, 6% só de 100% elétrico. Porém, são, eu diria, fatores específicos, pontuais. Vamos entender o ano inteiro como é que vai ser essa tendência. E o mercado brasileiro, o governo brasileiro, decidiu alterar um pouco a regra, porque esses modelos elétricos hoje são todos importados, né? Eles não pagavam imposto algum para serem importados. Então o mercado entendeu que está tendo, né, um crescimento muito rápido de volume dessa tecnologia de veículos elétricos que não são produzidos no mercado interno, no mercado brasileiro. Então agora vai ter uma progressão com o aumento da taxa de importação, que já começou nesse início de ano, para 10% para veículos importados elétricos e 11% para híbrido. Não, desculpa, o contrário, 11% para híbrido e 10% para elétrico. E isso vai crescer, vai subir essa taxa dentro dos próximos 2 anos, até 35% de taxa de importação para veículos elétricos no mercado brasileiro. Então tende a subir um pouco o preço desses veículos
elétricos importados, e, por outro lado, lógico, as marcas começam a estudar, eventualmente, para produzir no mercado brasileiro veículos elétricos. Então, é um momento de transição, acho que essa é a palavra de ordem, então não dá para a gente prever com muita clareza o que vai acontecer. É um momento que estamos aí entendendo a regra do jogo, as mudanças, o que o cliente quer, o que o cliente brasileiro, né, é opção. É importante dizer que o acesso às tecnologias é importante que o cliente tenha. Depois, a importância deles, ou o mix deles no mercado, é o cliente que vai decidir em função do tipo de uso, do poder econômico que ele tem, da disponibilidade, né, da rede elétrica, de carregadores, aonde ele mora. Então, é um movimento de transição. E, como eu disse, não tenho dúvida, no Brasil vai ser bastante longo. Mas é importante que todas as tecnologias estejam presentes para o cliente conhecer e ter contato com aquilo que tem de mais moderno, né, no setor automotivo. Essa é a nossa filosofia, estamos fazendo isso. Oferecemos motores a combustão de ultimíssima geração, injeção direta, turbo e tudo mais. E oferecemos Megane, que é um carro fantástico elétrico, 100% elétrico, juntamente com o Kwid e com o Kangoo. E sim, estamos trabalhando no híbrido flex para o mercado brasileiro. Por sinal, você está falando da eletrificação, vocês mantêm os carros elétricos lá em Fernando de Noronha já tem um bom tempo, né? Sim, é um dos projetos, né, que a gente traz nessa loja. A gente tem que trazer, colocar para o mercado conhecer, utilizar, e ele sim vai ser uma ótima solução para determinadas situações. Eu vou trazer um outro aspecto aqui. Quando você vai, por exemplo, para uma cadeia de suprimentos, né, para empresas de logística, que tem, né, no transporte um alto impacto, né, nos seus balanços ali, né, de carbono, e hoje as empresas estão muito focadas nisso, né? O impacto que elas trazem para o meio ambiente, para a sociedade, o que a gente chama aí de ESG, né? A siglazinha em inglês é de meio ambiente, social, governança. Então tem empresas mundiais que têm compromissos de reduzir o impacto de carbono. Empresas de logística têm um impacto muito grande no transporte. Então a gente tem um Kangoo 100% elétrico, que se você é uma empresa de logística para pequenas entregas, para entregas nas cidades, nos grandes centros urbanos, é o carro ideal. Você vai utilizar o carro elétrico no centro urbano para fazer entrega. Zero impacto ambiental. Então é uma solução que também do ponto de vista econômico, para esse cliente que roda muito com carro elétrico, vai ser viável. Porque o custo do quilômetro com o veículo elétrico é 20%, vamos arredondar aqui, do custo por quilômetro com carro a combustão. Então, se você tira um carro que é diesel, a gasolina, para fazer entrega na cidade e coloca um carro elétrico, ele vai ser muito mais barato. Se você roda muito, você vai ter uma redução do seu custo operacional que compensa o maior custo de aquisição do carro. O carro elétrico ainda é mais caro que um carro a combustão. Então, ele é muito mais caro. Mas se você roda muito, o seu custo por quilômetro rodado é muito mais barato. Você tem ali, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo de quantos quilômetros você roda, uma conta econômica que fecha. E, além disso, você tem zero impacto ambiental rodando com esse carro na cidade. E aí, empresas várias têm soluções, como é o caso de Noronha, que você está citando, por isso que eu me lembrei. Temos lá também um projeto, junto com a Neo Energia, de painéis solares para gerar energia elétrica. Então, o carro elétrico roda lá, ele é abastecido por uma energia limpa, gerado por fontes, né, fotovoltaicas, né, energia solar, zero impacto ambiental. E várias empresas hoje têm crescido muito no Brasil, também tem lá no seu pátio, na sua empresa, ou em algumas residências, geração de energia solar. Você tem um carro elétrico e tem a geração limpa. Essa solução é perfeita, mas não é para todo mundo ainda. É uma solução que atende determinado público. A gente vê que na parte de empresas, veículos podem ser importantes para que ajude as empresas a atingir os impactos menores. No caso do cliente particular, é o que a gente chama os clientes mais inovadores, né? Os early adopters, é o termo em inglês, né? Aquele que quer inovação, quer ter um carro elétrico, quer experimentar. Então é um público ainda reduzido, tem um poder de compra maior, porque o carro elétrico ainda é mais caro, porém, ele vai estar disposto a fazer esse investimento, comprar o carro elétrico mais caro, para experimentar, para ver se para ele atende e tudo mais. Então são clientes diferentes. Aí, novamente, temos como a indústria automotiva, Renault, a gente entende, temos a obrigação de disponibilizar as várias soluções e cada cliente vai poder ali escolher qual que é a melhor solução para a aplicação dela, para o dia a dia dela. Kaique, deixa eu fazer só uma última pergunta aqui.
minha, né, que eu estou fazendo várias, o pessoal não está nem conseguindo perguntar. E sobre a picape Alaskan, que teve vinha, não vinha, está em que pé esse projeto da Alaskan? Pois é, Dura, boa pergunta também. A Alaskan que você está falando é um carro, né, uma picape média, né, produzida na Argentina, né, vendida lá com a marca Renault e tudo em outros mercados, que a gente tem sim estudos para trazer para o Brasil. É um segmento, né, vocês conhecem muito bem, muito concorrido. Né, é um segmento que hoje tem 10 concorrentes aí de peso, com marcas muito tradicionais no segmento, tudo isso. Então a gente tem estudos para trazer. Ela é um produto fantástico, mas porém para trazer tem que ter a conta econômica, né, certa. Vem da Argentina, é feito na Argentina. A gente sabe que houve uma transição de governo agora, está no momento de transição econômica. Então a gente não tem hoje, a nosso ver, uma competitividade de financeira, né, de posicionamento de produto no mercado, de preço, que seria interessante trazê-lo. Então vamos continuar estudando para trazê-lo no momento certo, um produto competitivo. Trazer só para falar que a gente tem um produto no mercado, não é o caso, porque quando a gente traz um produto, nós temos um grande investimento junto com a rede de concessionários, né, para poder treinar toda a rede, ter peças de reposição, ter um espaço adequado no showroom, na oficina e tudo mais. Então é um grande investimento para se lançar um carro novo. E aí temos que fazer isso, né, da maneira correta, no tempo correto, sendo um produto competitivo. Né? Então ainda não achamos o momento ideal para lançar, mas não está, diria, descartada. Estamos buscando o momento ideal para, quem sabe no futuro, lançar esse produto no Brasil. Ô, Monsieur Kaique, você que é amigo dos franceses, o que é que eles estão achando dessa invasão chinesa aqui no nosso mercado, notadamente o Brasil? De repente os chineses vieram para cá com muita força. O que é que você particularmente acha disso? Olha, Augusto, primeiro, vamos dizer que a concorrência é algo natural, né? Não é algo que seja nada de novo, faz parte do mercado. Concorrência, né, é saudável para o mercado, então a gente vê a concorrência com muita naturalidade. É óbvio que é importante ter regras claras e regras que são válidas para todos. Então, todos dentro da mesma regra, concorrência é saudável, não temos como negar. Até eu diria que a gente já viu esse movimento, né, no passado, né, essas marcas como o Renault, que é bastante tradicional, lá do início da indústria automotiva, né, já teve um período de concorrência, né, vamos pegar a Europa, né, para ter um paralelo interessante da origem da nossa marca. Teve já no passado distante a invasão das marcas americanas, depois teve a invasão das marcas japonesas, depois teve a invasão das marcas coreanas, agora a invasão das marcas chinesas. Então, é normal a concorrência chegar, isso também aconteceu, né, eu falei Europa, mas também aconteceu no Brasil. Então, a gente só precisa disso, de regras claras, ter uma concorrência que seja dentro das mesmas regras de jogo, uma regra de jogo clara, de médio e longo prazo, tudo isso. Agora, isso está acontecendo, né, a gente está vendo, né, Augusto, não só aqui no Brasil, mas se você for para a Europa, também está acontecendo um fenômeno parecido. E a Europa está fazendo as mesmas análises, né, digamos assim, disso. Olha, como que qual é a origem do produto, como que é do ponto de vista de competitividade, quais são as regras do jogo, tudo isso. Então, é um momento que, repito, concorrência é algo natural, e aí passa por essa revisão. É um momento também que a gente vê, quando chega uma marca nova, a gente vê até uma característica do cliente brasileiro, né? Ele gosta de novidade, gosta de inovação e tudo isso. Lembrando que essas marcas estão chegando, ainda atuam em segmentos pequenos, digamos assim, né? De veículos até elétricos, híbridos, como nós dissemos, ainda são nichos de mercado. Chegam com grande força, fazendo um grande barulho no mercado, ainda não com volumes altos de produção em segmentos de grande volume. Tem aí, né, algumas delas anunciando fábricas no Brasil, aí o que eu disse, fabricando no Brasil, com as regras brasileiras, com todo o cenário brasileiro, a gente vai estar, né, em pé de igualdade, aí faz parte natural do mercado esse tipo de concorrência. Vamos né, óbvio, estamos atentos, vamos trabalhar para poder trazer, né, as melhores opções para os clientes. Essa é a nossa missão. O Kaique, nem só de lucro vive a empresa, né? Me fale um pouquinho sobre o Instituto Renault, já que você é o vice-presidente do Instituto. Opa, obrigado, Dura, pela pergunta. Sabe que eu tenho, né, um carinho muito grande aí pelo, né, essa área do Instituto Renault. O Instituto Renault ele tem a responsabilidade de ser ali a área, né, que
toca, né, é responsável por todas as ações socioambientais da Renault. A gente tem um grande projeto, né, principalmente no entorno da nossa fábrica em São José dos Pinhais, que é para poder... A gente mudou, digamos assim, de um tempo para cá. O Instituto já tem 13 anos, estou vendo nesse material de 10 anos. Temos que atualizar, né, Paulinho e Duda aí. Tá vendo? Estamos aí Pra uns mim. 15 Eu anos. recebi. Não, é isso aí. Não, passa rápido o tempo. Mas aqui o conceito é muito simples. A gente tem 2 eixos de atuação. Um que a gente chama de inclusão, né, e o outro é segurança no trânsito. No eixo de inclusão, a gente tem 2 grandes trabalhos. Um, que é a geração de renda. Então, a gente saiu do modelo de filantropia, que é, né, dar dinheiro, digamos assim, para algumas associações lá do bairro, algumas ONGs, dar simplesmente dinheiro, para o modelo de desenvolvimento social. Então, a gente passou a fazer formação, treinamento em todas as áreas, né? Um dos projetos é a Associação Borda Viva, né, para dar um exemplo concreto. Eles têm 2 fontes de renda. Uma, que é um restaurante. Aí nós estamos vendo agora nessa imagem uma nova sede que a gente construiu e doou para a Associação Borda Viva, e lá tem um restaurante industrial. Então é uma fonte de renda e também é uma fonte de formação, principalmente das mulheres do bairro, né, que tem uma situação de vulnerabilidade social, infelizmente, bastante grave. E aí elas conseguem treinar, aprender uma profissão, trabalhar lá. É importante, a gente está vendo várias cenas de crianças aí, elas têm um trabalho que todos os dias a associação fornece gratuitamente cerca de 130 refeições para crianças da comunidade grátis, né? Todos os dias. Crianças são cadastradas, tem que estar na escola, as famílias são cadastradas, as mães também recebem apoio, até psicológico, dependendo da situação, né, que ela necessita, que ela está. Então é um trabalho social muito bacana, mas que passa pela geração de renda. Então não é a filantropia de dar dinheiro, mas é a formação para que eles tenham condições, que esse negócio, né, que vira um negócio social, tenha a sua sustentabilidade garantida ao longo do tempo. Além da parte de restaurante, nós vimos aqui agora a Casa da Costura. A Casa da Costura é um ateliê de costura. Nós trabalhamos também ali com a formação. Hoje as mulheres, né, que comandam ali a associação sabem fazer preço, sabem fazer design, sabem fazer a parte de gestão de pessoas, a parte administrativa. Então são mulheres da comunidade, em situação de vulnerabilidade, que trabalham lá, que tem um desenvolvimento, né, pessoal muito forte. Vou dar um número para mostrar o que significa. A gente saiu, né, a associação saiu de um faturamento comparado ao 2015 para 2023, foi multiplicado por 13. Então, o faturamento em 2023 foi 13 vezes maior que o faturamento em 2015. Isso quer dizer o quê? Maior produção, né, de bens aí, seja da linha dos produtos da Casa da Costura, que de refeições. Isso significa mais mulheres trabalhando lá, mais mulheres gerando renda e tendo melhor qualidade de vida para suas famílias. Então, a geração de renda, a inclusão social, passa por geração de renda e passa também por educação. Nós temos outros 2 projetos de educação gratuitos, né, para os jovens, profissionalizante. Então, os jovens fazem esses cursos gratuitos e não só isso, em parceria com a prefeitura, com nossa cadeia de valor, né, fornecedores, concessionários, a gente busca colocá-los no mercado de trabalho. Então, temos aí um número bacana, praticamente 50% de todos os jovens que passaram por esses cursos estão empregados. Aqueles que não estão empregados, eles conseguiram criar o seu próprio negócio. Então, essa é a lógica que o Instituto Renault atua, para gerar, né, inclusão social através da melhor qualidade de vida, da geração de renda e da educação. O outro eixo é a segurança no trânsito. A gente está vendo agora umas imagens exatamente da segurança no trânsito. Temos projetos, né, dedicados aí à educação com as crianças, mas também curso de direção, né, segura para jovens e para adultos e tudo isso. Então, temos as 2 linhas de trabalho, e é muito bacana, mais de 860 mil pessoas já foram impactadas pelos diversos projetos do Instituto Renault ao longo desses 13 anos aí que estamos atuando na comunidade. Muito bacana falar que o trabalho passa, né, por algumas etapas. A primeira etapa é escutar a comunidade, ver o que eles estão fazendo, o que eles querem fazer, e a gente atuar para ajudá-los e fazer isso da melhor forma, atraindo novos parceiros e que esses projetos que eles têm possam se desenvolver e serem sustentáveis ao longo do tempo,
atingindo mais e mais pessoas. Esse que é o nosso objetivo. Kaique, Parabéns, hein? parabéns. Mas eu tenho um pedido que eu já venho fazendo a você há muito tempo. Eu quero fazer, e agora aqui, não conversei com ele ainda não, com Augusto. Mas vamos tentar fazer esse negócio do trânsito das crianças aqui na Bahia, que eu acho que isso é uma coisa tão bonita, tão instrutiva. Eu já cobrei isso a você, se lembra? Sim. Vamos fazer, viu? Bom, eu quero Paulinho, agradecer a vamos. você ter vindo aqui, estar com a gente, dar essa aula da indústria automobilística para a gente, de uma parte da indústria automobilística, isso é muito importante para as pessoas não pensarem que vocês fazem só carro. Vocês cuidam de gente. Isso é muito importante. Obrigado, Kaique. Augusto. Não, Obrigado, agradeço, Messias realmente. Kaique. Obrigado, Kaique. Até o próximo evento aí, hein? Não, eu que agradeço, parabéns a vocês aí, né? E falar no meio de mestres é mais fácil, então fico à vontade aqui com vocês. Obrigado pelo espaço, sempre à disposição aí de vocês. Né, cumprimento todos os ouvintes aí. Muito obrigado. Bom, hoje a gente entrevistou Carlos Henrique Ferreira, o Kaique, diretor de comunicação das Américas e do Brasil e vice-presidente do Instituto Renault. Até semana que vem com mais um programa Rádio Alto.